Senta aí, senta aí, senta aí, senta aí, senta aí, senta aí, que a festa vai começar. Percevejo é uma peça que foi escrita por Vladimir Mayakovsky, um texto russo de 1928, que conta a história de um personagem, o Princípio, em que ele é um artista, é um músico, ele é um artista em geral, que lida com a bebida, com o cigarro, tudo, com os vícios, né? Para mim, ele é a personificação do artista no texto do Mayakovsky. Ele é o cara que chuta a porta de todo mundo, entra em conflito com todos, não escolhe um lado específico da história. Ele está sempre questionando as escolhas de todo mundo e as escolhas dele. Olha, eu amo outra. Ela tem um corpo perfeito e usa uma saia colante. Mas Fanny, e eu? Você vai me deixar? É isso que você quer? Ele é comunista, um operário, além dessa veia artística dele. Ele vai se casar com uma burguesa em ascensão, que é filha de uma cabeleireira, por interesse. Ele é machista. Ele é uma figura que usa as mulheres, que seduz, que ignora, que tira proveito da sua masculinidade para várias coisas. E acho legal ser uma mulher fazendo isso. Eu também sou contra todas essas coisas pequeno-burguesas, essas lacinhos, essas cortininhas. Ah, pelo amor de Deus! Eu sou um homem de perspectivas históricas. Por exemplo, o que eu mais quero neste momento é uma cristaleira. Acontece uma grande confusão, que é o salão de beleza onde é o casamento pega fogo e todos morrem. E o Princípio, que é o personagem principal, né, ele, misteriosamente, o corpo dele não foi encontrado. Passam-se 50 anos no texto, para o Mayakovsky seria 1979, que era um ideal de futuro que ele tinha, que era um futuro que não existe ainda hoje também, né? Um futuro onde a tecnologia é imensa, eles vão descongelar um corpo que é o Princípio, que encontraram ele congelado, e ele encara uma nova sociedade, totalmente diferente, que as pessoas não falam palavrões, não sabem o que é música, não cantam, não dançam. E ele era esse artista, e ele se sente deslocado. De que lugar é esse? Onde é que eu tô? Que inferno é esse? É qual? É Moscou? Paris? Rio de Janeiro? Ai, caralho. Não passa um bonde. Motorista! Motorista! Ai, só tem essas máquinas, máquinas e máquinas! Junto dele foi descongelado um percevejo. Esse percevejo é capturado, percevejo muito raro, que nunca mais se tinha visto, e ele é colocado no zoológico. E, então o diretor do zoológico faz um anúncio que precisa de um corpo que sirva de alimento para o percevejo. Nisso, o Princípio vê esse anúncio e rapidamente vai se tornar um animal, já que ele não se adequou a essa sociedade. E aí, no final, ele se rebela nessa jaula desse zoológico e falam textos muito bonitos assim no final, que falam de questões políticas muito fortes até hoje. Assim. Avante, camaradas! No livro do tempo ainda não foram contadas as 1000 páginas da história da Revolução. Para a rua, futuristas, poetas e tambores! E ele era prometido a uma outra mulher, que também era mais da classe dele, que até se mata na peça por conta dele trair ela por casar por interesse e não por amor. O personagem que eu faço no início da peça é o Bayan, que é um amigo do protagonista, do Princípio. E o Bayan, ele é aquele cara que ele se diz muito politizado e um cara muito de esquerda, mas ele é um burguês que não quer deixar as regalias que ele tem naquela vida que ele leva para viver a mesma vida que os trabalhadores. O senhor tem mesmo uma alma muito sensível para viver neste ambiente grosseiro. Mas não perca a paciência, porque é só mais esta lição. A primeira
valsa depois da cerimônia nupcial é de importância extrema e o camarada tem que deixar uma impressão gravada na história. Eu senti que o personagem, ele é essa pessoa que tem uma lábia muito grande, né? E ele é uma pessoa que quer sempre induzir o seu amigo a fazer coisas. Então eu sinto que tudo que ele fala, todo o discurso dele é um discurso muito numa vontade, num desejo de induzir o amigo dele para fazer coisas que ele talvez gostaria de fazer. É uma curiosidade que eu faço algumas das poucas personagens femininas que tem na peça, né? Eu faço a Zóia, que é essa mulher deixada pelo Priscipkin, né, que é o protagonista, e eu apareço nas duas fases, né? Tanto na primeira fase e depois da fase de transição, 50 anos depois. Vânia, a gente ia ficar junto, a gente ia trabalhar junto, era tudo que você queria. Ô, cidadã, se você continuar tentando impedir esse sentimento livre, eu seria obrigada a chamar um policial. Na segunda cena eu também faço a menina, que é a única personagem feminina que se relaciona com esses homens todos desse alojamento que o Priscipkin vivia, né? Na segunda parte da peça, depois da passagem de tempo para o futuro, depois de passados 50 anos, eu faço o professor, que é um personagem que participa, que ele faz parte do Instituto de Ressurreição Humana e que ele está meio que coordenando a ressurreição do Priscipkin, que seria o descongelamento, na verdade. Ora, camarada, meu medo é que quando esse sujeitinho se descongelar, a senhora se descongele também. Vamos começar, senhor! Faço também o diretor do zoológico, que é o meu único personagem masculino, e é o cara que está atrás desse percevejo. Ele é o cara que tem como objetivo de vida levar para a exposição desse zoológico esse percevejo que era extinto, que surge com o aparecimento do Priscipkin e o seu descongelamento, né? Neste estado, a potência sexual do homem, ao invés de ser racionalmente distribuída por toda a sua vida, é reduzida por uma única semana, num processo inflamatório desenfreado louco, permitindo ao homem cometer os atos mais absurdos e incongruentes. O percevejo é atemporal e é muito interessante a gente poder retomar aquilo que Mayakovsky pensou lá atrás para essa atual situação que a gente está vivendo agora, né? Desses conflitos, dessas questões sociais e políticas. E eu acho que a peça é muito contemporânea. Mas é melhor não mexer nisso. Você se sente mal? Acho que não. Você está assistindo O Percevejo. Voltamos depois do intervalo. Teatro no Campus está de volta. Continue assistindo O Percevejo. Esse texto surgiu de um projeto que a professora Vanessa Teixeira de Oliveira, do Departamento de Teoria aqui do teatro, ela, pela nossa proximidade com a Rússia, porque eu e ela fazemos curso de russo no mesmo lugar, e aí eu encontrei Mayakovsky, que eu já conhecia, já era fã dos poemas, já tinha lido o texto do Percevejo, do Mistério Bufo, que são duas peças famosas dele, e a escolha foi por conta do tema dele mesmo. Agora eu vou contar todos esses acontecimentos espantosos e sinistros. Primeiramente, fora Graça Tangerina. Obrigada. Como a cidade acertou em mandar frutificar as árvores. Antes só havia árvores sem fruto e sem graça. Tinha uma imagem de uma revolução do Lenin, que o Mayakovsky era publicitário desse governo. E aí teve uma mudança radical, assim, com a morte do Lenin. Estava se construindo um novo tipo dessa revolução.
A gente, quando pensa no percevejo, né, a gente lembra logo da primeira montagem do percevejo, feita pelo Meyerhold na Rússia, naquele contexto construtivista e tal. E aí a gente, meio que a nossa pesquisa partiu daí. Nós fizemos uma adaptação mesmo, uma mudança radical da crítica. A gente transformou essa crítica na direita de hoje mesmo. O que a gente trouxe de adaptação foi trazer essa primeira parte do texto para o momento que seria uma vivência da ditadura militar aqui no Brasil, uma coisa relacionada a essa crítica. E aí, o segundo momento, esse momento futurista, a gente relacionou com o hoje, só que um hoje é exagerado, né? Porque essa peça ela também tem um contexto não realista, mas é uma comédia que fala de umas coisas muito importantes por baixo dela. Por que nós destituímos o governo? Por que nós expulsamos os comunistas? Ai, esse regime está me levando para o cemitério! É para o cemitério! A questão do elenco ser todo feminino, né? Ele surgiu acidental por conta, no início, eu convoquei tanto homens e mulheres para atuar, mas naturalmente foi se formando um elenco só feminino. No início, por ser um elenco só de mulheres, a gente pensou um pouco sobre isso e a gente não queria ir num caminho muito estereotipado do que seria esse homem, né? Todo mundo fazendo voz grossa, todo mundo coçando o saco, todo mundo andando de perna aberta. A gente tentou fugir um pouco desse caminho e a gente tentou levar mais o personagem levar mais ele para o que ele é, para o que ele fala e ver o que isso reverberava na gente enquanto corpo e enquanto voz, assim. Eu te pergunto, camarada, pra que ficar se envolvendo em briguinhas pequeno-burguesas, misturando peixes e ninharias? Me dê 500 conto e uma garrafa de vodka que eu faço desse casamento um acontecimento histórico. Durante o processo, a gente tentou sair do realismo, né, buscar essa coisa extra cotidiana, nesse corpo, nessa voz. O público ele vê uma mulher fazendo, mas ela não precisa imitar um homem. Eu não quis fazer um homem, mas eu procurei trejeitos masculinos, como, por exemplo, o sentar ou ficar em pé. Eu procuro ficar com a perna reta, a perna separada, porque o meu natural seria ficar com a perna cruzada e sentir mais o meu corpo, os meus seios, ou o meu quadril, e eu acho que um homem não sentiria tanto assim. Tem que ser completamente homem? Como é fazer um homem? O que é um corpo de homem, na verdade, né? Antes, máquina como essa não serviria para nada. Haviam pessoas que queriam a todo custo ser as primeiras a votar para serem notadas, enquanto outras nem queriam saber de votar. Me contaram que uma vez um homem ficou preso na privada durante toda a eleição. Porque tudo é tudo, não precisa ser homem ou mulher. Eu acho que o teatro está evoluindo muito nisso também. Eu acho que isso é uma questão, até talvez peças realistas, eu já vi peças realistas que estão se transformando nisso. Eu esqueci várias vezes no ensaio que eram só mulheres fazendo a peça. Raramente eu parei para pensar assim, meu Deus, não são mulheres. Porque o ator ele tem que fazer todos os personagens que aparecerem, né? Eu consigo sentir o cheiro de éter. Vocês são médicos? Não, mas olha só, não fiz nada de errado não, tá? Eu posso provar, eu sou um cidadão de bem, eu paguei meu INPS um dia, pô, eu quero me aposentar, eu paguei tudo em dia, tudo. Como só tem mulheres no elenco, a gente tentou tratar um pouco também da questão do machismo nessa peça, né? Porque existem cenas que estão todos os homens reunidos num dormitório, são todos trabalhadores, e só tem uma personagem feminina ali no meio, e você vê claramente nas falas dos personagens o trato daquele personagem. A gente consegue conflitar algumas relações ali de machismo, essa voz da mulher que às vezes é calada, né? Que a peça dá um pouco essas margens, né, para várias interpretações. Não bata os pés! Não estamos no desfile de 1º de março ou de 7 de setembro? Vocês
está assistindo o Percevejo. Teatro no Campus volta depois do intervalo. Até já! Voltamos a apresentar o Teatro no Campus com a peça O Percevejo. Eleve a temperatura a 36 graus e 4 décimos, 1 décimo a cada 15 segundos. Prepare os balões de oxigênio substituindo gelo pela pressão do ar. Enxugue a água pouco a pouco. Quando eu der o sinal, abra a tampa de uma só vez. E o cenário é incrível, eu acho muito legal. E eu, particularmente, não senti nenhuma dificuldade a não ser subir os degraus, que são muito inclinados. E realmente balança muito lá em cima, balança muito. O mar da história é agitado. As guerras, as ameaças, havemos de atravessá-las, rompê-las ao meio. Os versos pra mim não trouxeram nada. Uma camisa, basta. São 9 cenas e cada cena se passa num ambiente diferente. Então, isso foi um desafio, né? Conseguir criar um cenário que se modificasse a cada cena. Para mim tem sido muito difícil porque eu tenho medo de altura e o cenário tem 2 metros de altura e eu tenho 1,5 metro, então eu estou acostumada a ver o mundo muito de baixo e aí para mim isso foi um pouco difícil. Isso foi um trabalho que eu tive que primeiro tentar subir, descer, mexer um pouco, conhecer. É um trabalho de conhecimento mesmo, sabe? Esfregue-se, esfregue-se, esfregue-se rapidamente numa escultura qualquer. Na elegante sociedade onde o senhor irá debutar, as paredes são todas esculpidas das formas mais artísticas. Não tem como subir nessa estrutura de uma maneira realista. É difícil, né? Então, essa dificuldade acaba fazendo com que as atrizes busquem outras possibilidades. Eis aqui uma taça de vodka e um peru sadia. Camarada Baiano, aceite este nosso presente. Façamos um brinde neste castelo. A saúde de tudo que é belo. Viva, viva praia! O figurino, que é feito pela Carla Costa, é legal que ela também é costureira, então ela trabalhou bastante, tanto na arte de pensar como na execução. E eu queria uma coisa que a gente brincasse com essa coisa dos ambos os gêneros, de como... E aí ela e tem essa questão do tempo também. E a primeira parte ela pode se dizer um pouco o tecido é um pouquinho mais no nível do real, assim, essa roupa. E tiver um par de botas novas, eu também vou procurar um lugar melhor do que um apartamento pequeno. Na segunda parte, isso se quebra totalmente, porque tem esse figurino que foi uma pesquisa da figurinista mesmo, que isso está entrando na moda, tem uma coisa com essa coisa do plástico bolha. Isso já apareceu em muitos desfiles de moda, isso é uma coisa que está se falando bastante. E aí ela trouxe isso como uma referência e eu achei incrível. Aí vamos ver como que vamos executar. Ela foi lá, costurou e tal. E ficou um desenho incrível, isso reflete na luz, dá esse aspecto do futuro. E isso cria uma coisa mais uniforme, né, para todas. A Assembleia da Federação aceita a proposta a favor da ressurreição! Essa sonoplastia foi criada pelo Salomão Vasma, é um diretor musical. Ele se formou comigo na Cal, conheci ele há muito tempo. E ele trabalha com essa questão de produção de som, né? Então, na primeira parte, tem músicas muito rapidinhas, assim, umas coisas que remetem mais a esse coletivo, a uma coisa mais um tempo mais antigo, seria. E na segunda parte são efeitos futuristas, são coisas meio robóticas, tem essa questão mais da sonoplastia futurista mesmo.
Eu compus a melodia de 2 músicas que tem na peça, que são músicas que o Mayakovsky escreveu, que não necessariamente eram para ser musicadas no texto, mas o Chico pediu para eu inventar melodias pequenininhas, mas que já foi um começo, tentando ir por essa veia do rock, já que ele tocava guitarra no texto, né? Como nos navios, cada um segue seu caminho, nós vamos nos separar, nós vamos nos separar. A concepção da luz foi criada pelo Alonso Zerbinato. É um aluno de direção que já fez a prática dele final e estava fazendo a matéria de iluminação 3 com orientação do Jorginho de Carvalho, professor. Na primeira parte, todas as atrizes estão em cena quase todo o tempo, então não tem coisas muito focadas, são planos gerais. Essa primeira parte é uma coisa meio âmbar, que dá uma ideia mais desse passado, uma coisa mais quente, de vida, assim. Como você é pouco. Só porque o pobre do Priscipim comprou uma única gravata. Vocês ficam aí falando que ele é esquerdinha caviar. Mas é isso que ele é, um esquerdinha caviar. O problema não é ele estar na gravata, é a gravata que está presa nele. E a segunda parte tem um azul metal, é uma coisa bem metalizada, bem desse futuro, e trabalha mais com coisas de recorte sobre o cenário. Camarada, me dá esse celular agora! Presta atenção em mim, camarada, me dá o celular! Não. Agora! Não. Agora! Não. Camarada, me dá esse celular! Eu tô andando! Não. É o celular ou a pipoquinha? Ai, que baixaria, pipoquinha não. Sabia? Eu estou quase me formando, acho que daqui a um ano eu me formo na Unirio. E para mim está sendo muito importante, é um processo que levou algum tempo, a gente começou a se reunir no ano passado, então a gente está aí, sei lá, acho que uns 9 meses nesse processo. Você se colocar num projeto, num processo de montagem que saia do realismo, ele cobra muito de você como ator, né? Eu acho que o Percevejo é uma peça linda, que é extremamente poética e sensível, delicada e certeira e agressiva. Ela é tudo isso. Percevejo autêntico! Percevejo autêntico! Eu sei uma música pra isso, Pra que procurar a felicidade? E a peça tem muita carga política, social. Eu acho que é uma peça muito grande. Quando foi escrita por Mayakovsky, pensada lá atrás para falar da Revolução Russa, ela já tinha muito a dizer. E ela cabe como uma luva na atual situação política e social que a gente está vivendo, né? De conservadorismo e da própria direita tomando uma nova frente no Brasil, né? Depois de alguns anos de governo um pouco mais social. Então, eu acho que é uma peça que hoje tem muito a dizer. No meu corpo. Metade dele é feita de sonhos. E a outra metade é feita de lutas! 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 Boa noite.